Mais de 35 mil agressões com emprego de violência foram registradas de janeiro a julho deste ano no estado do Rio. É o que apontam os dados do Instituto de Segurança Pública. Números que demonstram um comportamento preocupante da população. A agressividade tem muito a ver com frustração, tem muito a ver com a dor que a pessoa carrega. Mas nesse caso aí, essas agressões que a gente tem visto, que as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos, é a descrença no Poder Judiciário. A gente tem percebido isso, a gente atende paciente e os pacientes relatam que às vezes agem assim pela descrença. São milhares de processos, né? E nós temos uma escassez muito grande de servidores para que dê conta de todo essa gama e essa chuva de processos criminais, às vezes causa uma certa demora, e isso também, por outro lado, acaba causando uma revolta na sociedade. E números crescentes aí que não param, né, de crimes que acontecem no dia a dia, acaba causando uma reação que nós chamamos de profilaxia social, ou seja, a própria sociedade fica querendo resolver a situação com as próprias mãos, mas só que essa tentativa de resolver com as próprias mãos é um crime previsto no Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, né? Sem falar de outras penalidades que pode advir desta conduta. A agressividade não tem tido hora nem lugar para explodir. Bem aqui, na Praça do Santíssimo Salvador, um dos pontos mais movimentados do centro de Campos, uma pessoa em situação de rua foi agredida por 5 homens no final da tarde. O fato aconteceu quando as viaturas do programa Segurança Presente não estavam por perto. Assim, os agressores conseguiram fugir, mas não antes de aumentarem o grau de violência das agressões, usando uma barra de ferro para golpear a vítima. O motivo teria sido um desentendimento entre os agressores, que, segundo a polícia, também são pessoas em situação de rua. Seja qual tenha sido o motivo, quem agride pode responder na justiça pelos seus atos. Qual é o correto? O correto é, cidadão ali que cometeu um crime, foi pego em flagrante, cumpre estritamente o artigo 301 do Código de Processo Penal. A lei permite que qualquer cidadão do povo possa prender quem quer que esteja em flagrante delito. Já a autoridade policial deve prender quem quer que esteja em flagrante delito. Então, o correto é o cidadão abordar, desde que não gere risco para ele mesmo, segura essa pessoa, chama, liga para o 190 para que essa pessoa seja conduzida à delegacia. Outro detalhe importante é que quando essa pessoa que foi pega em flagrante, por exemplo, saidinha de banco, né, aquela idosa que acabou de sacar um dinheiro e o cara vai lá e pega o dinheiro dela, esse cara foi pego em flagrante, cidadão comum, vendo que não tem nenhum risco para a integridade física dele, segura esse cidadão, cumpre o 301 do Código de Processo Penal, preso em flagrante, como uma pessoa do povo pode prender, liga para o 190, mas aquela senhora, é importante que ela aguarde e vá para a delegacia junto, porque se chegar lá e não tem materialidade, ele vai ser liberado. O aumento da agressividade se espalha por todo o estado. Em Macaé, um homem foi encontrado caído no bairro Costa do Sol, com várias lesões devido a um espancamento. No norte fluminense, foram 1.650 casos. Na região serrana, 1.532 registros. 2.661 agressões aconteceram na região litorânea. E no noroeste fluminense, 762 pessoas foram agredidas. Em alguns casos, o investimento em saúde mental poderia ajudar a reduzir estes índices. A gente tem a síndrome do Hulk, né? Ela é classificada em 2 partes. A primeira é aquelas pessoas que são agressivas verbalmente, que agridem as outras sem que as outras esperem por aquilo dela e logo se arrependem. E você tem que observar se essa pessoa ela pratica esse ato pelo menos 2 vezes na semana, aí você pode classificar como um problema. E existem também aquelas pessoas que agridem as outras fisicamente, que também é uma coisa que tem que ser avaliada, porque é um problema. No bairro Custodópolis, em Campos, mais uma vítima de espancamento foi encontrada caída próximo ao ponto de ônibus. O agredido teria sido acusado de estupro, mas sem provas, segundo a polícia. Situação que mostra a capacidade nociva da fake news como motivação para agressões. Por exemplo, supostos crimes que ocorreram, vai lá e estampa a cara do cidadão na internet como se ele fosse realmente o autor do fato, coisa que nem às vezes a polícia tem certeza que ele é o autor do fato. Como o caso da Fabiane de Jesus, em Guarulhos, São Paulo, né? Que no fatídico dia ela resolveu pintar o cabelo de loura,
ficou igual um retrato falado de uma mulher que sequestrava criança e foi espancada até a morte, né? 5 dessas pessoas que espancaram ela até a morte foram identificados e condenados. O ser humano é subjetivo, ele é único e cada pessoa tem uma característica, né? Mas tem sempre aquele que, quando está com muita gente, ele quer se sobressair no grupo e ele quer, tipo, fazer qualquer coisa para chamar a atenção. Aí a gente tem que saber por que ele age assim. Em relação às redes sociais, são vídeos, são jogos que acabam aflorando nas pessoas uma certa agressividade, uma certa violência, as pessoas querendo ser aquele personagem. E isso é uma coisa muito preocupante. A gente já viu até casos atrás aí em colégio de pessoas, né, que entraram no colégio, mataram um monte de gente. Isso é uma coisa extremamente preocupante. As redes sociais vieram sim para ajudar, mas também atrapalhou muito a saúde mental.